Desde o mundo grego antigo, as pessoas olhavam para o céu noturno, para esta vasta ordem cosmológica, e concluíam que era o resultado de um arquiteto inteligente. No entanto, vivemos numa época em que as pessoas discordam, dizendo que tudo isto é fruto do acaso, ou que o acidente é a razão da nossa existência. Qual é a resposta a esta pergunta? Perguntemos ao nosso especialista, o Dr. William Lane Craig. Este delicado equilíbrio de condições iniciais ficou conhecido como o ajuste fino do universo para a vida. Temos o privilégio de entrevistar o Dr. William Lane Craig, um dos maiores defensores da fé cristã do nosso tempo. O ajuste fino do universo é devido à necessidade física, ao acaso ou ao design. Deus é a melhor explicação para o ajuste fino do universo para a vida inteligente. Durante este estudo de 8 semanas, você aprenderá o que significa você ser um defensor da fé cristã. A lógica e a evidência devem ser os nossos guias. Todo cristão precisa estar preparado para dar uma razão para a esperança que tem dentro de si. Todo cristão precisa estar em guarda. Lá vamos nós de novo, Dr. Craig. Vamos falar do ajuste fino. Na Bíblia, no livro de Romanos, um livro escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 20, ele escreve: as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Voltando para o ano 300, para Aristóteles, ele imaginou como seria um mundo se as pessoas vivessem debaixo da terra e pudessem subir e basicamente ver este mundo, que concluiriam num momento, depois de ver a ordem e as estrelas neste cosmos. Certamente os deuses fizeram isso. Dr. Craig, no seu livro On Guard, o senhor escreve: astrônomos ficaram surpresos por descobrirem quão complexo e delicado deve obrigatoriamente ser o equilíbrio das condições iniciais presentes no próprio Big Bang, para que o universo permita a existência de vida inteligente em qualquer parte do cosmos. Este delicado equilíbrio das condições iniciais passou a ser conhecido como o ajuste fino do universo para a vida. Descobrimos que o universo está ajustado finamente para a existência de vida inteligente, com uma complexidade e delicadeza que, literalmente, desafiam a compreensão humana. Bem dito, Dr. Craig. Então, antes de começarmos a definir o ajuste fino, vamos primeiro entender o fato de que há 2 tipos de ajuste fino. É isso mesmo. Os cosmólogos descobriram que, para que a vida inteligente exista em qualquer lugar do universo, as condições iniciais do universo devem ser primorosamente ajustadas. E esses ajustes dizem respeito a 2 fatores. O primeiro seriam as chamadas constantes da natureza. Estas constantes são números que aparecem nas várias leis da natureza quando são expressas como equações matemáticas. E estas constantes têm valores muito específicos que se enquadram num intervalo que permite a vida. Se alterássemos o valor destas constantes, mesmo que fosse por um tris, o equilíbrio seria perturbado e a vida não seria possível. Um segundo tipo de ajuste fino são as quantidades arbitrárias que são simplesmente colocadas como condições iniciais ou condições de fronteira nas quais as leis da natureza operam. Elas não são quantidades que aparecem nas leis da natureza como as constantes. As constantes são, de fato, expressões das leis da natureza. Estas seriam apenas o conjunto de condições iniciais sobre as quais as leis da natureza operam de modo a produzir estados de coisas posteriores. E isso incluiria coisas como a quantidade de entropia no universo primitivo ou o equilíbrio entre matéria e antimatéria no universo primitivo. Estas são apenas condições iniciais, apenas o ponto de partida no qual as leis da natureza operam. E, mais uma vez, foi demonstrado que estas quantidades se enquadram em intervalos de valores extremamente estreitos que permitem a vida,
de tal forma que, se fossem alteradas, mesmo que infinitesimalmente, o equilíbrio seria destruído e a vida inteligente não poderia existir. Assim, temos esta conspiração de condições iniciais e constantes que estão afinidas para a existência de vida inteligente. Pode nos dar a definição do que é a sintonia fina e depois dar um ou dois exemplos em termos práticos? Este é um fator que é frequentemente mal compreendido. A sintonia fina não é sinônimo de design ou projeto. Se fosse, seria obviamente circular o argumento de que o ajuste fino do universo exige um projetista. Ora, se ajuste fino significa design, então é claro que exigiria. Mas quando os cientistas falam de ajuste fino, não querem dizer design. Em vez disso, o que eles querem dizer é que as constantes e as quantidades devem estar dentro de faixas muito estreitas de valores, de modo que, se fossem alteradas de uma forma ou de outra, a vida inteligente não existiria. Portanto, ao dizer que o universo está bem ajustado para a vida inteligente, isso não significa que o universo foi concebido para a vida inteligente. Não é essa a afirmação. É apenas dizer que a vida inteligente, para existir, depende de todas estas constantes e quantidades que se situam dentro deste intervalo extraordinariamente estreito de valores que permitem a vida. E a questão é, o que explica este notável ajuste fino? Há alguma ilustração que possa dar, por exemplo, se o Sol estivesse um pouco mais perto ou um pouco mais longe? São estes alguns dos exemplos que pode utilizar? Não. Isto é um ajuste fino cósmico. Por isso não tem a ver com o nosso sistema solar ou com a Terra. Isto tem a ver com as condições iniciais do universo. Incluiria coisas como a força da gravidade. Essa é uma constante da natureza. É normalmente abreviada por G nas equações em que aparece. A gravidade tem um valor muito específico associado a ela, de tal forma que, se fosse muito aumentada ou muito diminuída, a vida não seria possível. Se fosse muito aumentada, a gravidade seria muito mais forte. Então tudo seria sugado e colapsaria num buraco negro, e não haveria vida. Se fosse muito mais fraca, então tudo se desintegraria e não haveria planetas ou locais habitáveis para a existência de vida e organismos. Outras constantes ajustadas incluem coisas como a força subatômica fraca. A constante cosmológica que impulsiona a aceleração do universo apresenta uma afinação fina, na medida em que, se fosse aumentada, o universo se desintegraria e nunca se formariam galáxias e estrelas. Portanto, há toda uma série de constantes deste gênero. E depois mencionei o notável baixo nível de entropia do universo primitivo, que está ajustado à nossa existência por um fator de qualquer coisa como uma parte em 10, a potência de 10, a potência de 123, um número que é literalmente incompreensível. Não temos qualquer compreensão do que é um número tão grande. Muito bem, vamos começar a compreender brevemente este argumento a favor do design. Ajuda-nos a ver este argumento em 3 passos. Mais uma vez, tem apenas 3 afirmações. A primeira, ou premissa 1, é que o ajuste fino do universo se deve a uma necessidade física, ao acaso ou ao design. Estas são as 3 alternativas explicativas para o afinamento: necessidade física, acaso ou projeto. Segunda premissa: o afinamento não se deve à necessidade física nem ao acaso do que decorre logicamente. Terceira, portanto, deve-se ao design. Assim, este é um argumento a favor de um projetista do cosmos. Olhamos então para a primeira premissa e a questão que vem à superfície é: como é que sabemos que só há 3 opções? Bem, estas são as únicas 3 opções que parecem estar disponíveis. A necessidade física diria que os valores das constantes e das quantidades têm de ser assim. É isso que a física exige. Elas têm de ter os valores que têm. Não poderiam ter sido de outra forma. O acaso diria que é apenas um acidente o fato de as constantes e as quantidades terem os valores que têm. Não é necessário, mas é apenas um acaso. Puro acaso. E a terceira seria que elas têm os valores que têm, porque uma mente inteligente as criou dessa forma. Foram concebidos para esse fim. Bem,
Não consigo pensar em outra alternativa que não esta. Se alguém conseguir pensar em outra alternativa, é bem-vindo a adicioná-la à lista e nós a consideraremos. Mas, até onde sei, e na literatura atual, estas são as 3 explicações concorrentes para o ajuste fino. Vejamos a segunda premissa. Diz que não se deve à necessidade física ou ao acaso. Como é que sabemos que não se deve à necessidade física? Uma das coisas mais impressionantes acerca das constantes e quantidades é o fato de serem independentes das leis da natureza. Ou seja, as leis da natureza são consistentes com uma vasta gama de valores para estas constantes e quantidades, e por isso não parecem ser fisicamente necessárias. São independentes das leis da natureza e, portanto, não há nada na lei natural que exija que estas constantes e quantidades tenham o valor que têm. Portanto, não há qualquer evidência de que estas constantes e quantidades sejam fisicamente necessárias. E quanto à chamada teoria do tudo? A teoria do tudo é uma tentativa de explicar por que é que as 4 forças fundamentais da natureza, a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca, têm os valores que têm. Mas os melhores candidatos a uma teoria do tudo atualmente, a teoria das supercordas, não tornam os valores destas constantes e quantidades fisicamente necessárias. De fato, a teoria das supercordas, ou teoria M, como é chamada, é consistente com uma vasta gama de valores destas constantes e quantidades, de modo que existem cerca de 10 à quinta potência, diferentes universos caracterizados por diferentes constantes e quantidades, todos permitidos pela teoria M. E isto tornou-se ultimamente um fenômeno na literatura científica popular. É normalmente referido como a paisagem cósmica. A esta paisagem cósmica de diferentes mundos permitidos pela teoria M ou pela teoria das supercordas. E essa teoria não dita, portanto, quais são os valores dessas constantes e quantidades. Agora, é preciso que os nossos espectadores compreendam que esta paisagem cósmica não existe de fato. Isto é apenas uma gama de possibilidades. É apenas a gama de valores que a teoria M permite para estas constantes. Mas não há razão para pensar que elas existem de fato. Portanto, não há nada nesta teoria do tudo que torne fisicamente necessários os valores das constantes e quantidades que observamos. Se assim fosse, não haveria também um ajuste fino, talvez? Bem, essa é uma questão completamente diferente. Num certo sentido, só faz subir o ajuste fino, porque agora é preciso perguntar sobre a própria teoria M e o ajuste fino que ela exibe. Sim, e portanto, pode não ter eliminado o ajuste fino de todo, apenas o fez recuar um pouco. Ok, então a necessidade física, já abordamos isso, mas e quanto ao acaso? Bem, o acaso diria que é apenas um acidente, que estas constantes e quantidades caíram no intervalo que permite a vida, dentre o vasto leque de valores que poderiam ter tido. Sabe, todas as roletas de Monte Carlo acabaram por apresentar o mesmo valor ao mesmo tempo, nesta volta da roda. E isto é extraordinariamente improvável. As probabilidades contra isto são tão fantásticas que é improvável que isto possa ter acontecido. E, portanto, os partidários da hipótese do acaso foram forçados a recorrer a uma hipótese metafísica notável para salvar a alternativa do acaso. E essa hipótese é a de que existem realmente todos esses outros universos paralelos, todos esses mundos invisíveis, ordenados aleatoriamente, e as constantes e quantidades assumem valores diferentes em mundos diferentes, e nós estamos num dos mundos em que apenas por acaso todas elas caem no intervalo certo. Assim, o debate sobre o ajustamento fino, hoje em dia, acredite-se ou não, resume-se à chamada hipótese do multiverso, ou de muitos mundos, versus o teísmo. É aqui que o debate realmente intensifica. É entre estas duas hipóteses metafísicas, o multiverso ou o teísmo. É este o conjunto do mundo ou... É exatamente isso. O multiverso é o mesmo que falar de um conjunto de universos, um conjunto de mundos, ou, por vezes, chama-se a hipótese dos muitos mundos.
tem vários nomes diferentes, mas é basicamente a mesma ideia. Ou seja, que o nosso universo é apenas uma parte infinitesimal de uma realidade muito maior, uma espécie de família de universos paralelos que não podemos ver, não podemos experimentar, não temos provas, mas que são postulados simplesmente para aumentar os nossos recursos probabilísticos. Se é improvável que haja vida numa jogada de dados, então multiplicamos os nossos recursos probabilísticos dizendo, bem, houve um número infinito de jogadas de dados em algum lugar, e por isso este mundo surgiria por acaso em algum ponto. Alguma coisa está destinada a existir. O Senhor dá em seu livro o exemplo de uma loteria, e penso que isso nos ajuda a ver de uma forma ilustrativa. Pode falar disso? Por vezes, os partidários da hipótese do acaso comparam as hipóteses da vida a ganhar a lotaria. Dizem que, na loteria, a probabilidade de uma única pessoa ganhar é de milhões e milhões para um. Mas mesmo assim, alguém tem de ganhar. Por isso, quando essa pessoa ganha, seria ilícito que dissesse: ah, as probabilidades de eu ganhar são de milhões e milhões para um. A loteria deve ter sido manipulada. Alguém tem de ganhar. E da mesma forma, diriam que um universo tem de existir. Assim seria ilícito incluirmos a ideia de que o nosso universo foi concebido, simplesmente porque é muito improvável. O problema com este argumento é que não compreende fundamentalmente o argumento do ajuste fino. O argumento do ajuste fino não é uma tentativa de explicar por que este universo em particular existe. Em vez disso, o argumento do ajuste fino quer explicar por que não existe qualquer universo que seja propício à vida. Por que é que existe um universo que permite a vida, e não porque é que este universo existe. Assim, a analogia correta da lotaria seria mais ou menos assim. Imaginemos uma loteria em que as bolas de ping-pong são retiradas de uma espécie de máquina de misturar aleatória. E imaginemos que trilhões e trilhões e trilhões de bolas brancas, bolas de ping-pong, são misturadas como uma bola preta. E depois, a loteria é ganha, e lhe é pedido que, por mero acaso, selecione uma bola de entre a horda de bolas. Agora, se a bola for branca, você será executado. Se a bola for preta, você poderá viver. Agora, é verdade que qualquer bola que role pela rampa é igualmente improvável. Qualquer bola é altamente improvável, qualquer bola em particular. Mas, no entanto, é esmagadoramente mais provável que qualquer bola que role pela calha seja branca do que preta. E é isso que o argumento do ajuste fino está dizendo. Não está tentando explicar por que é que esta bola em particular foi escolhida, mas por que é que a bola preta, ou uma bola preta, foi escolhida em vez de uma bola branca. É esmagadoramente mais provável que exista um universo que proíba a vida do que um universo que permita a vida como este. Outros podem dizer que não há nenhuma explicação que precisemos dar para o fato de observarmos um universo que permite a vida, porque esse é o único tipo de universo que podemos observar. Penso que esta resposta é agora geralmente reconhecida como inadequada, Bob, porque não estamos tentando explicar por que é que observamos um universo que permite a vida. Obviamente, só podemos observar um universo que seja compatível com a nossa existência. Mas a questão é, por que é que um universo compatível com a nossa existência existe de todo? E isso é tão enormemente improvável que exige uma explicação. O filósofo canadiano John Leslie nos deu uma excelente ilustração desta situação. Ele imagina uma pessoa que é arrastada para a frente de um pelotão de fuzilamento com 100 atiradores treinados, todos com espingardas apontadas ao seu coração para ser executada. E ouve-se a ordem dada, preparar, apontar, disparar, e depois ouve-se o rugido ensurdecedor das armas. E depois constata que ainda estás vivo, que todos os 100 atiradores falharão. Agora, o que é que concluiria? Bem, eu acho que não me devia surpreender que todos eles tenham falhado.
Afinal, se não tivessem falhado todos, eu não estaria aqui para me surpreender com isso. Dado que estou aqui, devia estar à espera que todos falhassem. Bem, claro que não. Você é que deveria ficar surpreendido com isso. Bem, claro que não. Suspeitaria imediatamente que todos eles falharam de propósito, que tudo isto foi uma armadilha arquitetada por alguma razão por alguém. E exatamente da mesma forma, dada a incrível improbabilidade do ajuste fino das condições iniciais do universo, a explicação racional é que isso não se deve ao acaso, mas sim Outras ao design. pessoas apelarão a esta chamada hipótese dos muitos mundos para justificar uma explicação razoável para o universo. O que ela é? E será que tem alguma validade? É aqui que reside o cerne do debate atual. A maior parte dos teóricos reconhece que a hipótese do acaso por si só não fornece uma explicação adequada para o ajuste fino. As probabilidades são demasiado grandes para serem enfrentadas. Por isso, o que se tem de fazer é multiplicar os recursos probabilísticos para dar uma hipótese ao acaso, por assim dizer. Em vez de se dizer que houve um lançamento de dados, diz-se que houve trilhões, talvez um número infinito de lançamentos de dados. O que é que eu quero dizer com isso? Bem, o que eles dizem é que o nosso universo não é o único universo que existe. O nosso universo é apenas um membro de preferência de um conjunto infinito de outros universos, que estão todos ordenados aleatoriamente nas suas constantes e quantidades. Por isso, por mero acaso, em algum lugar neste conjunto infinito de mundos, aparecerão universos que estão perfeitamente sintonizados para a existência de vida inteligente. E, por sorte, estamos vivendo em um desses mundos. E acredite ou não, é esta hipótese metafísica que constitui a principal alternativa e concorrente do teísmo, atualmente, para explicar a sintonia fina. Penso que é útil estarmos cientes do que está acontecendo no mundo acadêmico. E quando ouço isto, Dr. Craig, é difícil não pensar: caramba, até onde vamos para rejeitar um criador? Acho que isso é mesmo verdade, Bob. Eu estava falando com um filósofo cristão que estava assistindo a uma conferência sobre ciência e religião, onde o ajuste fino foi abordado. E ele me disse: Bill, para estes teóricos seculares, o multiverso, ou a hipótese dos muitos mundos, é a sua forma de falar de Deus, sem usar a palavra de, como ele colocou. Estão fazendo teologia com muitas palavras, mas o multiverso desempenha o papel de uma espécie de substituto de Deus para eles. Agora, alguns, como Richard Dawkins, diriam: não tão rápido, Dr. Craig. Quem projetou o designer? Qual é a nossa explicação para isso? Bem, eu acho que este é um argumento inválido da parte de Dawkins. O que ele pressupõe é que, para reconhecer uma explicação como a melhor, é preciso ter uma explicação da explicação. E isso está, obviamente, errado. Se os arqueólogos que escavam a terra encontrassem utensílios com a forma de pontas de flechas e machadinhas, é óbvio que teriam razão para inferir que se tratava de produtos de agentes inteligentes, mesmo que não tivessem qualquer explicação sobre quem eram essas pessoas ou como é que elas foram parar lá. Ou imaginemos que os astronautas encontram uma pilha de maquinaria no lado escuro da Lua, que sabem não ter sido colocada lá pelos Estados Unidos ou por qualquer outra entidade nacional da Terra. É óbvio que se justificaria deduzir que se trata de um produto de algum tipo de inteligência extraterrestre, mesmo que não tenham qualquer explicação sobre quem são esses extraterrestres ou como é que a maquinária foi parar lá. Para reconhecer uma explicação como a melhor, não é preciso ter uma explicação da explicação. Este é um fato muito comum que é reconhecido na filosofia da ciência. De fato, pense nisso, Bob. Exigir que se tenha de ter uma explicação da explicação leva imediatamente a uma regressão infinita. Teria de ter uma explicação da explicação da explicação e assim por diante, de modo que nada poderia ser explicado. O princípio de Dawkins destruiria, de fato, a ciência. Assim, a questão de saber quem concebeu o Criador
pode ser simplesmente deixada em aberto para exploração futura e investigação futura. Dawkins também pensa que o Criador é tão complexo como a coisa que precisa ser explicada. Esse é o outro pressuposto de Dawkins, o de que o Criador precisa de uma explicação. E de fato, isso não é verdade se o Criador for Deus, porque Deus, enquanto mente ou consciência sem corpo, é uma entidade extraordinariamente simples. Isto é, não é composto por partes físicas ou partes separáveis. Em contrapartida, o universo é caracterizado por um vasto conjunto de constantes e quantidades contingentes, todas ajustadas para a vida, que clama por uma explicação. Em contraste com isso, a hipótese de Deus é extraordinariamente simples e, portanto, não creio que haja qualquer base para uma inferência do design no caso de uma consciência sem corpo. Com todas estas provas da existência de Deus, à luz deste argumento e dos outros argumentos de que falamos, parece que o ateu tem algumas explicações a dar. Mas, muitas vezes, parece que nós, teístas e cristãos, somos encurralados. Exato. Penso que, por vezes, carregamos desnecessariamente todo o ônus da prova nestas discussões. Temos de perguntar ao ateu que boas razões existem para acreditar que o ateísmo é verdadeiro. O ateísmo é uma reivindicação de saber algo. É uma reivindicação de saber que Deus não existe. E isso, como uma reivindicação de conhecimento, deve ter algum tipo de justificação se quisermos acreditar nela. E agora, os ateus tentarão, por vezes, justificar isso apelando, por exemplo, ao problema do mal e do sofrimento no mundo. E isso é algo de que penso que teremos de falar mais tarde. Bem, o senhor disse que o afinamento do universo se deve a uma necessidade física, ao acaso ou a um projeto. Depois disse que não se deve à necessidade física. Vimos isso, ou o acaso. Portanto, é devido ao design. Obrigado por nos ajudar a compreender como é maravilhoso o privilégio de estarmos finamente ajustados e vivermos neste universo.